Como é que você acha que eu te ajudo? É conselho sobre a vida. Sobre a vida. Pede o conselho que você quiser, se eu achar que eu não sou capaz, eu te falo. Não sou capaz de dar conselho sobre isso. Obviamente, a gente olha pela companhia e tal, já observa que é uma pessoa... Velha. Não, velha não. É isso que você ia falar. Não, velha não. Velho é aquele... Velho é aquele que esquece que as experiências dele... Serve pra alguma coisa. Serve pra alguma coisa. Exatamente. E com as experiências de vida, tipo assim... Nossa, eu tenho 22 anos, mas... Sobre o futuro, sobre, tipo, nossos sonhos e tal. Sobre como achar o nosso propósito. Como achar o nosso propósito. Nosso propósito, assim. Você tem que fazer pesquisa, e pesquisa interna. Você tem que conversar com você com seriedade e entender o que é que você espera do seu futuro. Um bom projeto, uma boa forma de fazer isso é como o pessoal de RH faz assim. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Onde é que você se vê daqui a 10 anos? O que você espera que esteja acontecendo na sua vida daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos você acha que você vai estar satisfeito se você estiver rico, casado, com filho, na Europa, trabalhando, mergulhando? Aí você vê o que é que vai te deixar feliz. O que você pensa assim, por daqui a um tempo se estiver acontecendo isso eu vou estar feliz. Aí a partir disso você planeja para como é que você chega lá. Basicamente é isso. Tipo, a gente tava conversando, tá? Ele até me fez uma pergunta sobre o que era sucesso para mim. Só que eu falo, não. De primeiro momento, assim, veio minha vida bem-sucedida, financeiramente, tá casado, ter coisas. Só que hoje, no menos no momento 7, eu tenho sucesso interno. O quê? Pra mim, sucesso pra mim é a parte interna. Internamente, entendi. Internamente. Entendi. Só que, tipo, eu ainda tô querendo achar o caminho como é que fala? Eu consigo construir sucesso. Então, mas é que mesmo esse sucesso interno, ele tem que ter um nome, ele tem que ter uma meta. O que é o teu sucesso interno? O que significa você ter sucesso interno? Daí, tipo, veio me tornar a pessoa que eu quero ser, só que... Qualquer pessoa que você quer ser. Você vai ficar enrolando daqui até o fim da noite, você tem que ser mais objetivo. Mas a gente não vai achar agora, né? Não precisa achar agora, não é achar o caminho, mas é pensar assim, que tipo de pessoa que você quer ser? Me dá um exemplo de um cara que você acha legal, que você falou, putz, se eu fosse ter outra vida, eu queria ter a vida desse cara. Sem ser um milionário, porque deve ficar fácil, mas alguém que te inspire. Que te sirva de modelo. Que é um tipo de cara que você queria ser, que é um cara que você olha e você fala, não precisa ser nem ninguém famoso não, pode ser seu tio, pode ser o dono da padaria. É um tio mesmo. O teu tio, mesmo. o que teu tio faz de especial? O que é importante nele pra você? O que chama atenção? Eu acho que a pessoa que ele se torna, tipo, ele é uma pessoa simples e tal, mas é uma pessoa de muita sabedoria. Legal. Não só sabedoria, mas tanto sabedoria de vida, como sabedoria espiritual. Essas coisas todas a gente consegue de algumas formas, lendo, pesquisando as coisas, entendendo o que a gente quer saber, mas muito principal. Estou falando de mim agora, não como é que para você. Para mim é muito pensando. Pegando um tema e você para pensar, como se você fosse a pessoa que tivesse descoberto aquele tema naquele dia e nunca ninguém tivesse pensado nisso. Como se aquele tema fosse completamente inédito. Então assim, um tema bobo pode ser qualquer outro, mas assim, o que é amar? O que significa amar uma pessoa? É quando você faz o quê? O que é que caracteriza para você estar amando uma pessoa? A hora que você define isso, você começa a montar o teu sistema de valores, vamos dizer assim. Você começa a entender quem é você, como é que você entende a vida. E você pode mudar dessas ideias conforme o tempo for passando. Isso é possível e saudável, inclusive. É uma coisa que tem a ver. E pode ir comparando a forma como você pensa, como outras pessoas, outros escritores, outros cineastas, outros teatrólogos, outros músicos, outras pessoas pensam no mesmo tema. E comparando com o seu e vendo o que você agrega das outras pessoas com o seu. E não tenha medo de copiar a ideia de outra pessoa, porque isso vale. Nesse ponto vale. Mas desde que ela vire sua mesmo. Sua a ponto de você poder defendê-la como se fosse sua. Aí é você pensando, entrando para dentro de você. É isso que eu falei de pesquisa. A pesquisa é interna também. Pesquisa pode ser lendo um livro, pode ser vendo um filme, mas é uma pesquisa interna. É perguntar para você o que é que isto significa para mim. Como é que eu faço isso ficar maior dentro da minha vida? Como é que eu tenho entendimento sobre essa coisa que eu tô pensando, seja ela qual for. Política, amor, sexo, trabalho,
relações com família, tanto faz. É o que isso significa para mim, o que é esta coisa que eu estou olhando agora, o que ela significa para mim. E é um começo. Qual é o valor que essa coisa tem, né? Qual é o valor que essa coisa tem e por que ela tem esse valor. Tem uma coisa que chama dialética. E a dialética é você entender o porquê do 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 porquê. É uma coisa meio infinita. Tem uma hora que tem que parar, que senão você fica louco. Mas antes de ficar louco, você vai ter que andar para dentro da coisa, fazer um como é que chama, um saca-rolha, sabe? Ir rodando o saca-rolha até você sentir que está na hora de tirar a rolha fora mesmo. Sim. E não ficar só no superficial. Isso a coisa tem valor? Tem, mas por que tem? Ah, tem valor porque é uma coisa que me faz eu lembrar da minha mãe. E por que isso é importante você lembrar da sua mãe? Ah, porque minha mãe foi uma pessoa muito importante para mim. E por que ela foi importante para você? Ah, porque ela me ensinou isso, isso e isso, que foi bem legal. E por que isso foi legal? E daí para baixo. Sempre indo, se perguntando por quê. Se perguntando por quê, não só das coisas, mas por que dos teus relacionamentos com as coisas serem dessa ou daquela forma. Por que é que o teu olhar para esta bicicleta é uma coisa que se fala, putz, essa bicicleta é uma porcaria. Por que você acha que ela é porcaria? O que é que te faz achar que ela é porcaria? Putz, vindo em Ibirapuera é uma coisa que tem tudo a ver. Por que tem a ver? Quando você começa a entender o porquê das coisas que você faz, você começa primeiro a saber melhorar as suas escolhas. Você começa a sacar por que é que você escolhe certa coisa ou não. Isso adianta, isso acelera as suas escolhas. E segundo, te dá um conhecimento sobre você mesmo. Você passa a ser um conhecedor de você. E é isso que eu tenho buscado. Eu estou falando isso porque eu sinto isso no que você falou. Autoconhecimento. E é conhecer você mesmo, é fazer pesquisa, conversar. Você acha legal? Bate papo com você, você não bate papo com qualquer pessoa que é legal. Legal. Converse com você. Pronto, meu grande conselho de hoje para vocês. Não pare de conversar com você. Eu acho que, assim, dos anos, assim, eu falo, me desenvolvi muito, mas eu cometi um erro. Eu foquei muito no externo, nas coisas que eu tinha externo, só que aqui dentro eu não, ainda sentia aquele vazio, tipo, eu não conhecia essa terra que tem de mim, que é os valores. Por que eu valorizava isso, por que eu valorizava aquilo? Eu vou te falar uma coisa então, sabe um dos principais motivos do porquê que eu dou conselho? Porque eu sou um cara que olha demais para mim mesmo. Eu sou um cara muito autocentrado, muito autorreferente, muito para mim, eu me viro muito para mim, muito caramujado em mim mesmo. E eu sempre tive necessidade de fazer coisas para os outros, que é para equilibrar esse excesso de olhar para dentro. Essa coisa de sentar aqui quase todo domingo para dar conselho aqui na Paulista é para isso, é para dar uma equilibrada no meu excesso de olhar para mim mesmo. Uma vez você precisa estar achando uma atividade com você mesmo que faça o oposto disso. Você parar de olhar tanto para o externo e sacar de você, inclusive com isso, sacar o que é que você pode colaborar com o externo. O que é que você tem para dar para o meio ambiente, para a sociedade, para uma mulher que estiver com você, para a tua família, para um filho que você vai ter, para o teu empregador, para o teu inimigo. O que é que você tem para dar para cada uma das pessoas? Você sabendo isso, é um baralho que você vai ter na mão. Você vai distribuir conforme você precisar. Sim. Eu vou levar isso pra vida. Legal, que bom. Vou levar isso pra vida, tipo, não só pra vida, mas também pro meu desenvolvimento pessoal. É isso aí. Desenvolvimento pessoal é uma coisa muito importante. E nem todas as pessoas têm essa preocupação. Sim, aí. Essa preocupação é importante. Porque, tipo, até eu aprendi essa semana e tal. O que eu sou hoje é apenas o resultado que eu fui lá atrás. Mas sempre. O que eu quero me tornar, as atitudes que eu tomo hoje. Então, hoje eu falo, quero me conhecer muito melhor, assim, as coisas que valorizo. Mas construir uma vida com base em princípios. Isso é importante, isso é super importante. Os princípios são mais importantes que religião, que política, que estudo. Os princípios da pessoa, a ética da pessoa, o conjunto ético da pessoa. Sim. O que é que a pessoa acredita, o que rege ela. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Porque o resto só vai entrar direito se a tua ética for ruim, a melhor religião vai ser uma merda na sua mão. Você vai transformar... Eu vou usar um exemplo preconceituoso, mas esse acho que vale. O ISIS, sabe aquele grupo islâmico que sai matando pessoas, bota bomba em shopping center, matando crianças. Eles são pessoas que têm uma ética completamente violentada e a religião muçulmana, que é por si própria boa, na mão deles vira uma bomba. Porque o conjunto ético deles não é decente. Se o teu conjunto ético não for bom, não importa a religião, a ideologia, ou a política, ou qualquer partido político, ou qualquer orientação sexual, ou qualquer ativismo que você vai fazer, se o teu conjunto ético não for sólido, qualquer coisa, inclusive boa, que cair na sua mão, vai virar uma bomba.
E se teu conjunto ético for bom, qualquer coisa ruim que caia na tua mão, você vai ser capaz de transformar em alguma coisa produtiva. Porque, esse falando negócio de religião, assim, tem muito preconceito entre as religiões e tal. Só que, tipo, a gente olha muito pra religião, você por ser religioso, no caso, cristão. Tipo, muitos cristãos, eles olham muito pra sua própria religião, mas esquecem do ser humano. Tipo, isso é algo que eu não quero pra minha vida, assim. Eu perdi a oportunidade de conhecer uma pessoa que pode agregar uma coisa na minha vida e eu posso agregar na vida dela. Tem uma teoria minha, que não vale nada, tá? Não é científica, é só uma coisa que eu pensei nessas viagens que eu te falei pra fazer, de ficar pensando, inventando as coisas. Eu inventei que a criação das religiões, todas elas, aconteceu num momento em que o ser humano estava deixando de ser nômade e começando a viver em grupos. Deixando de ficar só andando pela savana procurando o que comer e começou a se agrupar do lado de um rio, do lado de uma coisa ou outra. Quando você começa a ter esse tipo de confluência humana, você começa a ter 1000 pessoas num lugar só, se você não tiver regras de convivência, acabou esse grupo. Esse grupo se autodestrói e rapidamente. Você está pensando numa época em que não tinha polícia, não tinha Estado, não tinha absolutamente nada. A ideia de quem criou a religião, qualquer uma delas, foi falar assim, vamos bolar um conjunto de regras aqui para a gente conviver bem, e aí que se cria a religião. Então, essa é teoria minha, isso não tem valor nenhum, tá? Isso é uma bobagem que eu inventei, mas que eu acredito como se fosse verdade, para mim não faz diferença. A religião, portanto, dentro dessa minha teoria, ela só tem valor se ela servir para harmonizar as relações humanas. Se ela servir para um lidar com o outro de uma forma legal e um ter algum tipo de dedicação para o outro. E é isso que eu não quero desenvolver. É isso que você disse que você sente que as pessoas fazem. Tipo, tratam a religião só como uma religião. A religião só tem função se ela for usada para melhorar as relações humanas. Se ela não for usada para isso, ela não serve para nada. Então, e eu não quero isso. Não quero isso para mim. Tipo, eu não quero perder o amor pelo ser humano, assim. Porque ele tem uma religião diferente da minha, eu não posso conversar com ele, não posso aprender com ele, não posso conhecer quem é a pessoa, quem é um ser humano, assim, independente da sua crença religiosa, independente de quem ele seja. Mas valorizar o ser humano. É claro, é sempre isso que tem que ser. É só assim que tem algum sentido. E vou ser grosseiro, você nem está fazendo favor do mundo se você fizer assim. É só obrigação de todo mundo agir exatamente desse jeito que você está falando. Com respeito, com tolerância pelas pessoas, inclusive de diferenças religiosas, ideológicas, sexuais, o que você quiser, tanto faz. Mas o respeito com o outro, o nome disso é alteridade que se dá para isso. Alteridade significa você reconhecer o outro, reconhecer que existe uma outra pessoa que não é você, e que ela tem os direitos, os valores, as crenças e as ideias dela. A alteridade é uma coisa que todo mundo tem que ter, é respeitar o outro. Para usar um termo cristão, respeite ao próximo como a ti mesmo. Essa é a ideia, isso é alteridade e está certo. Então, minha dúvida é, tipo, eu tenho esse negócio por causa disso. Até no cristianismo mesmo eles falam, o próprio mandamento, amanhã eu sou próximo, só que, tipo, amanhã eu sou próximo, é todos. Exato. Aí eu ficava nessa questão, mas, tipo, mano, por que não eu não posso amar uma pessoa de uma outra religião? Claro que pode, isso não pode ser problema de jeito nenhum, nem para um nem para outro. Está errado quem achar que pode ser problema. Não pode, não é isso que define a pessoa, qual é a religião que ela tem, qual é a religião de quem ela é. Eu te garanto que tem bandido muçulmano, bandido cristão, bandido bandista, bandido judeu, bandido de tudo quanto é jeito. E tem gente boa em todos esses grupos também. Não é a religião que define qual é o valor, qual é o valor de uma pessoa, de jeito nenhum isso. Eu, por exemplo, eu sou ateu e agnóstico, eu não tenho religião nenhuma e nem acredito em Deus. E eu tenho certeza que eu tenho valores, não tenho a menor dúvida disso. Nem por 1 milímetro eu fico pensando, puxa, será que eu não tenho valor? Sim, tem muitos. Não é a religião que vai definir isso. A religião vai permitir você se conectar melhor, mais fácil com uma pessoa se ela acreditar nas mesmas coisas que você. Mas isso não é impedimento se ela acreditar em outras coisas. Você vai trocar com ela e você vai ver que no final vai acabar sendo muito parecido. A busca da religião, de qualquer uma das religiões, se levadas a fundo no espírito da religião em si, é a mesma. É bem-estar social, é harmonizar as convivências. É para isso que serve a religião. Tem que usar qualquer uma que é a mesma coisa. Ok? Ok. Ótimo, então.